Bem, nessa segunda parte desta aula 9, que se trata da tecnologia do DNA recombinante, eu vou explorar aqueles aspectos que permitem a clonagem molecular. E como eu havia dito, são 4 etapas que envolvem a clivagem do DNA de interesse, né, o alvo desejado, em localizações específicas, a sua união covalente, né, na forma de um inserto em um vetor de clivagem, criando então o DNA recombinante, o plasmídio recombinante. Por que esta união covalente? Porque entre o inserto e o vetor será realizada a ligação fosfodiéster, de maneira que nós tenhamos o inserto e o vetor firmemente ligados. A introdução desta molécula com as propriedades recombinantes de interesse em uma célula hospedeira, por meio da transformação genética, e, finalmente, a seleção dessas células hospedeiras que sejam recombinantes, ou seja, que carregam a molécula de DNA de interesse, a molécula recombinante. Assim como nós temos essas 4 etapas, eu tenho aqui alguns requerimentos básicos, que são o quê? O DNA de interesse, no caso, o DNA que me fornece o inserto, né, seja de origem de uma célula humana ou qualquer outra célula animal, vegetal, ou mesmo de um outro micro-organismo, ou até de um vírus, e você vai ter, então, o isolamento desta, por amplificação, seja em vivo ou in vitro, deste DNA alvo, né, que você vai, então, clonar ao vetor. Então, você precisa também, se requer um vetor, na maioria das vezes é um plasmídio, que é o DNA circular pequeno, originário de uma bactéria, ambos manipulados, né, para que possam ser aplicados na tecnologia do DNA recombinante, não oferecendo riscos à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Portanto, não são bactérias nem plasmídios infecciosos patogênicos. Nós precisamos de enzimas, seja a enzima de restrição e a enzima de ligação, para que eu possa formar um vetor, um DNA recombinante, em condições de ser inseridos, né, por meio da transformação genética, numa célula hospedeira. Então, eu preciso também é requerida uma célula hospedeira, invariavelmente um micro-organismo, uma bactéria como Escherichia coli. E depois, então, pensa-se nas transformações em uma célula vegetal ou animal. Então, são esses os requerimentos básicos para se proceder uma clonagem molecular. Vamos falar agora propriamente das enzimas. As 2 enzimas fundamentais, as enzimas de restrição e as enzimas de ligação, que corretamente são chamadas de endonucleases de restrição e DNA ligase. As enzimas que cortam, né, as tesouras moleculares que vão cortar os fragmentos de DNA, são chamados endonucleases de restrição, porque, diferentemente das exonucleases de restrição, elas não causam a digestão ou a clivagem do DNA pelas extremidades, mas elas são capazes, endonucleases, como o nome já diz, cortam dentro, em regiões dentro da sequência do DNA, do cromossomo, em sequências específicas, certo? Gerando os fragmentos menores que são de interesse. As DNA ligase, como o nome já diz, elas são aquelas enzimas aplicadas na ligação, na junção dos fragmentos separados que devem ser clonados em um único vetor de clonagem apropriado. Então, é a enzima que faz a ligação fosfodiéster entre os diferentes fragmentos que geram o gene recombinante. E, finalmente, então, este vetor recombinante, por conter o inserto desejável, é introduzido na célula hospedeira, que, ao se dividir, clona, copia, replica este gene à medida que a célula realiza muitas gerações de divisões celulares, e também até mesmo pode ser induzida a expressão deste gene quando ele está em um vetor de clonagem e de expressão, como será apresentado ao longo da aula. Nós temos tipos diferentes de endonucleases de restrição. Aquelas que são aplicadas
com maior propriedade a tecnologia do DNA recombinante são as endonucleases de restrição do tipo 2, porque elas apresentam essas características. São monômeros ou dímeros, ou seja, elas se apresentam como um único polipeptídeo ou dois polipeptídeos, geralmente idênticos. Elas não consomem ATP, não têm o requerimento, né, um gasto energético para a sua atividade, e elas clivam o DNA dentro de um sítio de reconhecimento intrínseco, né, uma sequência de DNA que confere especificidade, e isso é extremamente importante. Por isso que essas endonucleases são utilizadas na biologia molecular, por conta da especificidade. Elas não clivam em qualquer ponto do cromossomo de uma sequência de DNA. Elas vão clivar na sequência que por elas forem reconhecidas. Aqui nós temos dois exemplos de enzimas de restrição, de sequências alvo de enzimas de restrição. Vejam, TCGA, esta outra, GATTC. Percebam que existe um eixo de simetria nas sequências alvo das endonucleases de restrição. Elas são, e essa simetria, elas são do tipo palindrômicas, ou seja, ela se manifesta aqui, se apresenta de uma maneira, e aqui ela se apresenta na sequência invertida. Então, ela é um palíndrome. Então, é muito curioso que essas sequências, elas são muito específicas para a atividade desses monômeros ou desses dímeros. O tamanho dessas sequências, elas variam de 4, 6 ou 8 pares de base. E quanto maior o número de pares de bases de uma sequência-alvo para enzima de restrição, maior será a sua... são enzimas que a gente chama de cortes raros e que vão se tornando o quê? Mais específicos, e as repetições desses sítios aparecem em números menores, né? À medida que aumenta o tamanho alvo da sequência da enzima, ele vai aparecer em números menores, e às vezes cortam fragmentos, geram fragmentos maiores numa restrição de um cromossomo, de um genoma de uma célula. As enzimas também têm essas duas características. Elas podem gerar cortes que geram as extremidades cegas ou abruptas, né? São os blunt ends, ou seja, ela corta aqui ao longo do eixo de simetria, né? A clivagem no eixo de simetria e gera as extremidades cegas. Já uma outra classe de enzimas, ela corta simetricamente, mas ao redor do eixo de simetria. Então, aqui eu tenho o eixo de simetria da sequência alvo palindrômica, ela vai cortar aqui numa região ao redor, gerando então as extremidades coesivas, ou stick ends, que produzem essas protuberâncias em fita simples, e que posteriormente são também interessantes, importantes, no sentido de união por complementaridade de bases, né? Quando você está usando a mesma enzima para clivar DNA de origem diferentes, de organismos diferentes, você gera essas protuberâncias que vão facilitar, propiciar aqui a união desses fragmentos, dessas moléculas para a posterior ligação covalente. Não que isso não seja adquirido, não seja possível com as extremidades cegas. Qual a vantagem das extremidades cegas em relação às abruptas? As abruptas favorecem a ligação por complementaridade, pareamento de bases, especificidade. As cegas é que, independente da enzima que você use, né, se você tendo fragmentos com extremidades cegas, você pode fazer a ligação covalente. Então, uma ou outra vai ser aplicado dependendo da necessidade da clivagem. Existem aí uma dezena, tem uma centena de enzimas que podem ser aplicadas, são já produtos biotecnológicos, você compra de empresas, né, de biotecnologia, que fornecem comercialmente enzimas de restrição com diferentes sequências alvos, com diferentes modos de clivagem, gerando
protuberâncias, extremidades coesivas ou extremidades abruptas, né, cegas. As enzimas têm o nome originalmente do organismo que lhe deu origem. Elas foram identificadas, isoladas e manipuladas a partir de bactérias. E, por exemplo, então, nós temos aqui uma enzima muito famosa, muito comum, a EcoR1, que é uma enzima isolada da bactéria Escherichia coli, por isso ECO. Ela foi isolada da cepa R e foi a primeira enzima a ser isolada desta cepa, por isso EcoR1, e as posteriores EcoR2, EcoR3. PST1, ela foi isolada de Providência Stewart e foi a primeira enzima. SMA1 é a enzima de restrição isolada de Serratia marcescens. RAI3, hemófilos aegypticos. HPA2 é a segunda enzima de restrição isolada de hemófilos parainfluenza. Aqui as sequências, né, como eu disse, varia de 4, 6 até 8, tá? E quanto maior o tamanho da sequência-alvo, mais raros serão os cortes ao longo de uma sequência de um fragmento de DNA. E as diferenças, então, com relação às extremidades, sejam elas abruptas ou coesivas. Você tem um catálogo de enzimas que você pode escolher, selecionar, e em função da sequência de DNA que você quer cortar, você quer restringir, você vai isolar, você vai aplicar aquela determinada enzima. Uma vez os fragmentos cortados, separados, eles serão unidos covalentemente pela atividade da DNA ligase, que vai catalisar o fechamento nos cortes das fitas de DNA dupla hélice. Então, nós temos aqui dois fragmentos de DNA, fita dupla, separados, e a DNA ligase faz aquela ligação fosfodiéster entre a hidroxila ligado ao carbono 3' de um nucleotídeo e o fosfodiéster ligado ao carbono 5' do outro nucleotídeo da fita adjacente. Então, ocorre aqui você tem um consumo de ATP e a geração da ligação fosfodiéster, um fósforo entre duas ligações éster, unindo aí, como a enzima, como a gente já havia visto, a ligação entre os fragmentos entre os nucleotídeos durante a própria replicação do DNA, sempre gerando, então, essa configuração, certo? Enfim, aplicando essas duas enzimas, então, eu tenho o selamento, o fechamento aqui, covalente, de uma forma bastante, uma ligação forte, uma ligação covalente, que preenche esses gaps, esses espaços, seja tanto numa união de fragmentos com extremidades protuberantes e coesivos, seriam também por fragmentos de extremidades cegas, podem ser unidos e os gaps selados covalentemente pela ação da DNA ligase. Bom, existem outras enzimas que são aplicadas, estas que eu ilustrei, a endonuclease de restrição do tipo 2 e a DNA ligase, são as mais comuns. Existem enzimas modificadoras que são aplicadas para outras modificações dos fragmentos durante a clonagem, mas que podem variar de acordo com o uso. Os vetores de clonagem, que são aquele segundo ingrediente importante, são os fragmentos de DNA que têm replicação autônoma nas células vivas e que são engenheirados para carregar, para abrigar, suportar o fragmento de DNA exógeno. Então, elas são moléculas de transporte, e existem diferentes tipos, como plasmídios, cosmídeos, fagos, vírus, cromossomos artificiais de leveduras, os IACs, Yeast Artificial Chromosomes, os BACs, que são os cromossomos artificiais de bactérias, e assim por diante. Todos eles, independente de quais sejam,
sejam os mais comuns, os plasmídeos, eles têm 3 características importantes em comum. Eles necessitam de uma origem de replicação, uma origem, ORI, para sua replicação autônoma dentro do hospedeiro. Ou seja, eles, se eu for replicar este vetor de clonagem em uma bactéria ou em uma outra célula, ele precisa de uma origem de replicação específica que seja reconhecida pela maquinaria de replicação da célula em que ele vai se replicar. Eles também apresentam sítios múltiplos, né, ou sítio múltiplo de clonagem, que é um polylinker, que é um sítio onde se combinam várias sequências alvo de enzimas de restrição diferentes, né, para que eu possa, com um único vetor, eu possa usar diferentes enzimas de restrição que sejam de interesse para a clonagem. Eu não necessito de um vetor para uma enzima específica, né? Senão o número de vetores também seria muito grande, seria dezenas, centenas de vetores, e por conta de cada um deles apresentar uma sequência alvo para uma enzima de restrição. Geralmente não, um único vetor ele combina várias sequências alvos de enzima de restrição para você escolher qual aquela que é a mais apropriada. E também um gene marcador, ou seja, aquele gene de resistência a antibiótico que permite selecionar o hospedeiro recombinante. Ele é um gene que marca a célula transformada, a célula geneticamente modificada, pela resistência a antibiótico. É diferente de um gene reporter, que vocês já podem ter ouvido falar também, que é um gene que daí ele reporta a célula transformada por meio de modificação fenotípica, como cor. Né? Você tem uma que confere uma coloração diferenciada, né? Uma coloração azul ou verde, por exemplo, que faz com que aquela célula fenotipicamente visualmente seja reconhecida. Isso é um gene reporter. E aqui, que reporta a transformação, a expressão de um produto. O gene marcador não, ele marca, mas fenotipicamente, visualmente, muitas vezes não se identifica a sua presença. Mas, na seleção, no desafio com antibiótico, ele se manifesta. Sua função se manifesta, sua resistência se manifesta, e você pode, então, selecionar o organismo geneticamente modificado. Então, são essas as características de um vetor de clonagem. Mais à frente eu mostro a figura para vocês. E nos vetores de expressão, são aqueles vetores de clonagem, mas que ao mesmo tempo permitem a expressão do gene inserido nos mesmos. Eles são utilizados quando eu desejo não só clonar e replicar, mas também obter o produto gênico. E aí, neste caso, esses vetores, eles são específicos para procariotos ou eucariotos. Por quê? Porque eu preciso dos promotores específicos que devem ser reconhecidos numa célula de um micro-organismo, ou de uma célula vegetal, ou de uma célula animal. São os promotores que a maquinaria de transcrição e depois de tradução daquela célula vai requerer. Então, nós temos os vetores para procariotos, geralmente são promotores fortes, porque eu quero um bom nível de expressão. Ele também tem sítios de ligação a ribossomos, os sítios de clonagem tradicionalmente encontrados nos vetores de clonagem. Em eucariotos, a mesma coisa, eles têm origem de replicação eucariótica, eles têm adicionalmente regiões de controle da tradução e da transcrição, sítio de poliadenilação do RNA mensageiro, né? Porque daí eu estou até numa célula em eucarioto que todo o processo de transcrição e tradução obedece àquelas condições, né, de processamento e tudo mais que se observa na célula eucariótica. Como eu havia ilustrado na aula anterior, aquela sequência líder ômega que permite, né, um favorecimento da tradução, né, sinais para o processamento e secreção da proteína, como eu também havia apresentado naquela construção que eu havia gerado, né, em que havia adicionado códons para aminoácidos, que faria com que a proteína gerada na célula seria secretada, né, seria direcionada para o retículo endoplasmático rugoso, para o lumen do retículo endoplasmático. Então, aqui nós temos os componentes principais de um vetor de expressão, assim como os de um vetor de clonagem. Quais são eles? Nós precisamos de
uma origem de replicação autônoma, para que esse plasmídio se replique dentro da célula, esse vetor se replique dentro da célula. O polylinker, ou o sítio múltiplo de clonagem, que é uma região que agrega sequências-alvos para diferentes enzimas de restrição, são os sítios de clonagem, é neste ponto que o inserto vai ser inserido, certo? E eu tenho um gene marcador para seleção por meio de antibióticos específicos. Isto para um vetor de clonagem. Sendo ele ainda um vetor de expressão, eu necessito ainda de um promotor forte e que seja identificado pela célula, seja ela ou procariótica ou eucariótica, e eu preciso de um sítio de terminação da transcrição, né? Então, o inserto vai estar entre o promotor e o sítio terminador da transcrição, para que ocorra a transcrição gênica desse inserto. Eu tenho também sítios de ligação ao ribossoma, porque além da transcrição para obtenção do produto gênico, eu tenho a necessidade de que esse RNA, naturalmente, seja depois traduzido para gerar o polipeptídeo de interesse. Em termos de controle de expressão, eu posso ter também operadores. Eu tenho genes, por exemplo, codificando repressores que vão regular o operador ou o promotor. Aí eu tenho todos aqueles elementos que nós estudamos na regulação da expressão gênica, na transcrição e tradução, que podem fazer parte, que podem ser agregados a um vetor de clonagem para que eu possa, enfim, trabalhar sobre a indução específica desse gene num determinado organismo e ainda até num determinado tecido e, enfim, a própria direcionamento da expressão desse polipeptídeo num determinado órgão ou tecido específico. Essas são as qualidades dos componentes comuns e principais de um vetor de expressão. Nós temos também, finalmente, os hospedeiros, que são aqueles seres, são as células que vão ser receptoras do DNA recombinante que está sendo clonado. Neste caso, ela tem que ter, obviamente, a capacidade de aceitar, de receber o DNA exógeno e replicá-lo, né, em maior escala à medida que à medida que a própria célula se divide. E permitir a seleção desse organismo de uma forma fácil, né? Por isso que as células de Escherichia coli, né, a bactéria, um ser unicelular, é o hospedeiro mais comumente usado. Ele tem uma taxa de replicação rápida e é fácil de manipular em laboratório. Então, a Escherichia coli geralmente é um hospedeiro muito fácil de ser aplicado na tecnologia do DNA recombinante. E esse hospedeiro ele é obtido e também muito fácil de transformar, de causar transformação genética. Ele pode ser obtido por diferentes métodos de transformação, sendo o choque térmico o mais comum, mais aplicado, mas também existem os procedimentos de eletroporação e biobalística, o gene gun, né? Seria um tiro de gene dentro da célula. Lidando com aquela bactéria, essas células elas são previamente tratadas, são trabalhadas para se transformar em células que nós chamamos células competentes, ou seja, são células competentes à transformação genética ao recebimento de um vetor recombinante, por exemplo. Elas podem ser obtidas com tratamento com sais, como cloreto de cálcio, cloreto de rubídio, e esse tratamento geralmente dá causa um enfraquecimento na parede membrana celular, para que, por meio de um choque térmico, uma mudança brusca de temperatura, um choque elétrico, no caso da eletroporação, essas células com parede membrana fragilizada, sejam capazes de permitir a entrada desse DNA. No choque térmico, o que acontece geralmente? Nós colocamos o vetor contendo o inserto na presença das células e tiramos essas células de um banho de gelo e colocamos elas a 42 graus Celsius por 1 minuto e meio. E durante esse aumento da temperatura brusca,
ocorre o quê? Essa célula com parede de membrana fragilizada abre poros que permite a entrada do DNA no seu interior. Nós tiramos depois de 1 minuto e meio dos 42 graus, colocamos de novo num banho de gelo, e esse choque térmico causa, então, esta reação. A célula ela recebe o material genético que estava no ambiente, no meio onde ela está. E depois, então, nós cultivamos a célula num ambiente rico em glicose, um meio rico, para que ela possa regenerar, se dividir e regenerar a sua parede, sua célula e manter o DNA no seu interior. A eletroporação é a mesma coisa, só que em vez de choque térmico, usamos um choque elétrico, que também abre poros na membrana, canais que permitem que o DNA, então, entre no seu interior. E depois essa célula é regenerada. Essa membrana, essa parede, né, a célula vai se dividir e restaurar, então, células contendo DNA de interesse. No caso do tiro de DNA, o gene gun, a biobalística, por exemplo, são termos que são aplicados, nós temos equipamentos em que você pode colocar partículas de ouro coloidal ou de níquel revestidas com o DNA de interesse, e esse equipamento direciona, né, um tiro de alta pressão, direciona a partícula contendo o DNA para o interior da célula. Então, essa partícula recoberta com o DNA é introduzida com um tiro de alta pressão dentro da célula, e a célula aceita, obviamente, esse DNA, essa partícula ela é absorvida, e a célula se divide normalmente, então, conservando essa nova característica adquirida pelo gene introduzido. Essas são as 3 formas. A mais simples e mais barata é o choque térmico, onde eu não preciso de nenhum equipamento ou aparelho para dar o choque elétrico ou tiro de alta pressão da partícula de DNA. Eu simplesmente preciso de um banho de gelo, né, um banho Maria, onde eu controle a temperatura e posso, então, fazer este tratamento. Uma vez transformada a célula, essa célula ela tem que ser selecionada. Ocorre o desafio com o antibiótico. Aquele gene marcador de resistência a antibiótico é importante por isso. Nesse momento, a sua atividade, a sua função, é fazer com que aquela célula transformada que recebeu o inserto, além de poder expressar o gene de interesse, ela também expressa o gene de resistência a antibiótico. E esse gene expresso confere a resistência àquele antibiótico específico, seja ele ampicilina, caramicina, cloranfenicol, de maneira que somente as células hospedeiras transformadas geneticamente contendo o inserto vão, então, sobreviver na presença do antibiótico e vão se multiplicar muitas vezes. Um outro sistema seria aquele de um gene em que a coloração da célula, além da resistência a antibiótico, a coloração da célula apresentaria, então, a perspectiva de fenotipicamente, visualmente, você observar a transformação de uma célula, não só contendo o vetor, mas também o gene de interesse clonado, quando você tem um sistema de cor, por exemplo, azul e branco, onde células brancas têm o vetor que causou resistência ao antibiótico, e tem o gene inserido, o inserto de interesse inserido, gerando células brancas, enquanto as células azuis são aquelas que elas contêm apenas o vetor, mas não o inserto no vetor, de maneira que um gene que confere um precipitado azul na célula não foi rompido, certo? Eu não vou entrar em detalhes nesse momento, mas, enfim, tem sistemas, né? Existem diferentes sistemas de seleção. Bom, por meio dessa tecnologia aparentemente simples, né, de se manipular, eu posso virtualmente obter diferentes combinações gênicas, diferentes vetores, plasmídeos e genes recombinantes, e, obviamente, alguns produtos biotecnológicos podem ser alcançados, algum deles, né, algumas categorias que são visualizadas nos dias de hoje. Nós temos aí
aplicados à saúde humana, animal, são anticoagulantes, fatores do sangue, fatores estimulantes de colônia, fatores estimulantes de eritrócitos, para tratar anemias, fatores de crescimento, hormônio de crescimento humano, insulina humana, interferons, interleucinas, né, tratamento de doenças virais, anticorpos monoclonais, superóxido desmutável, ou seja, enzimas de detoxificação celular, vacinas, né, como eu havia apresentado, antígenos que possam ser usados como vacinas para levar, então, a produção de anticorpos, enfim, uma resposta, induzir uma resposta imunológica em organismos, né, por meio de antígenos recombinantes. Então, tem uma variedade de aplicações para a saúde humana e animal, em que a clonagem molecular e a tecnologia do DNA recombinante trouxe grandes avanços e favorecimentos aí. Além, obviamente, dos aspectos agropecuários, que eu vou explorar um pouco mais na próxima aula, em que eu trato especificamente da biotecnologia moderna. Bom, são estas as questões principais que foram abordadas nesta primeira etapa da tecnologia do DNA recombinante, e nós continuamos agora na próxima parte desta aula com os aspectos biotecnológicos.